Olá pessoal, hoje vamos ter aula sobre MMC, mínimo múltiplo comum, e MDC, máximo divisor comum. Vamos lá. Mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum entre números inteiros é o menor número, também inteiro, que é múltiplo de todos esses números ao mesmo tempo. Professor, não entendi nada. Vamos mostrar um exemplo. Acho que com o exemplo a gente entende melhor. Qual o MMC entre 4 e 6? Ou seja, qual é o menor número que seja múltiplo de 4 e 6? Então a gente vai fazer assim, ó. Múltiplos de 4. O próprio 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Tá bom. Aqui a gente já vai chegar onde a gente quer. Agora vamos para os múltiplos de 6. O próprio 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, etc. O que é que a gente quer? Agora a gente vai procurar aqui quais são os múltiplos comuns entre 4 e 6. Por exemplo, o 4 é múltiplo apenas de 4, não é múltiplo de 6. Então não é comum. O 8 só é múltiplo de 4, não é múltiplo de 6. Também não interessa. Só interessa os comuns. Por exemplo, 12. 12 é comum, ó. Ele é múltiplo de 4 e também é múltiplo de 6. Então a gente já vai separar esses dois aí, ó. Se a gente continuar procurando, a gente vai verificar que o 24 também é múltiplo de 4 e de 6. E também o 36, também ele é múltiplo de 4 e de 6. Mas o que a gente quer é o menor múltiplo comum. Quem é o menor múltiplo comum? 12. Porque 24 já é maior do que 12 e 36 também. Então, o mínimo múltiplo comum é 12. Entre 4 e 6 é 12. Ok? Então, aí, MMC entre 4 e 6 é igual a 12. Como é que a gente pode achar o mínimo múltiplo comum? Através da fatoração comum dos números. A gente viu como é que a gente achava o MMC pegando múltiplos, exemplos de múltiplos dos números. Mas a gente pode fazer mais rápido. Como? Fatorando os dois números ao mesmo tempo. Vamos pegar o mesmo exemplo. Descubra o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 através da fatoração comum. Como é isso? É a gente fazer a fatoração dos dois números ao mesmo tempo. Assim, ó, 4 e 6, bota aqui, 4,6, são dois números. Existe aqui entre 4 e 6 algum número que seja divisível por 2? Sim, os dois números são divisíveis por 2. Então a gente bota aqui, ó, divide por 2. Quanto é 4 dividido por 2? 2. Quanto é 6 dividido por 2? 3. Beleza. Vamos continuar. Entre esses dois novos números aqui, 2 e 3, tem algum número que continua sendo divisível por 2? Sim, o 2. Bota aqui o 2 de novo. Divide 2 por 2. Dá quanto? Dá 1. Mas o 3 é divisível por 2 para dar um número inteiro? Não. Então a gente não divide o 3, repete o 3 aqui embaixo. Muito bem. Agora, nesses novos números, tem algum número divisível por 2? Não, tem mais não. Então vamos aumentar. Tem agora algum número divisível por 3? Sim, o próprio 3. Então o 1 já não dá mais para dividir por 3. E agora divide apenas o 3. Repete o 1, 3 dividido por 3 dá 1. Quando a gente chega nesse resultado em que aqui embaixo só aparece o número 1, acabou a fatoração. Aí como é que a gente vai definir o MMC? Pelo produto desses números aqui, ó, desses divisores. Então, o MMC vai ser 2 vezes 2 vezes 3. Quanto é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 3, 12. É justamente o MMC entre 4 e 6. Ok? Então tá aí, ó, o MMC entre 4 e 6 pela fatoração comum, bem mais rápido do que pelos múltiplos de cada número, tá?
Descobrindo o MMC através da fatoração individual dos números. Vamos fatorar agora cada número separadamente. O 4, vamos fatorar o 4. O 4 é divisível por 2? Sim, é divisível por 2. Dá quanto? 2. O 2 é divisível por 2? Sim. Dá quanto? 1. Acabou a fatoração do 4. Quanto é que dá aqui? A gente vai dizer que o 4 nada mais é do que 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado ao quadrado. Tá bom? Vamos agora fatorar o número 6. Vamos com aquele mesmo exemplo, o MMC entre 4 e 6. Fatorando 6. O 6 é divisível por 2? Sim. Então, divide por 2. 6 dividido por 2 dá quanto? 3. O 3 é divisível por 2 para dar uma resposta inteira? Não. Então, não pode dividir por 2. Vamos aumentar o divisor. O 3 é divisível por 3? Sim. 3 dividido por 3 dá 1. Acabou a fatoração do 6. Como é que a gente pode escrever esse número 6, então? O 6 é 2 vezes 3. E fica nisso mesmo, 2 vezes 3. Tá? Quando a gente já fatora os números individualmente, a gente faz assim agora, ó. Bota aqui, ó. O 4 é 2 ao quadrado. Tá aqui. E o 6 é 2 vezes 3. Quando eu tenho as fatorações individuais, como é que eu vou descobrir o MMC? Assim, ó. O MMC, através da fatoração individual dos números, é obtido pelo produto dos fatores comuns e não comuns de maior expoente. O que é isso que ele quer dizer? Olha aqui, 4 e 6. Existe fator comum aqui, ó, na fatoração de 4 e de 6, existe. Qual é o fator comum? 2. Só que eu vou pegar o 2 de maior expoente. Quem é entre essas duas bases aqui, o que tem maior expoente? 2 ao quadrado. E também eu vou pegar os fatores que não são comuns. Por exemplo, o 3 só está aparecendo na fatoração do 6. Não está aparecendo na fatoração do 4. Portanto, o 3 não é comum, mas entra. Então, entra todos os comuns de maior expoente e também aqueles que não são comuns. Portanto, ó, o MMC vai ficar 2 ao quadrado vezes 3. Quanto é 2 ao quadrado? 4 vezes 3, 12. Ok? Muito bem. Qual é o mínimo múltiplo comum entre os números 90, 150 e 20? Bom, você escolhe o processo que você quer. Eu vou pelo mais rápido, que é o processo da fatoração comum dos números. Então vamos lá. Algum desses números aqui é divisível por 2? Sim, todos. Qualquer número que seja par é divisível por 2. Portanto, ó, 20 dividido por 2 dá 10. 90 dividido por 2 dá 45, 150 dividido por 2 dá 75. Nesses novos números, tem algum divisível por 2? Sim, o 10. Então, bota o divisor 2 aqui. 10 dividido por 2 dá 5, 45 não dá para dividir por 2 para o resultado ser inteiro, repete 45. 75 também não dá para dividir por 2, repete 75. Agora, entre esses números, vamos aumentar o divisor. Tem algum número divisível por 3? Sim. Qual é o número divisível por 3? É aquele que tem a soma dos algarismos que dá um resultado divisível por 3. Por exemplo, 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3? É. Então, 45 também é divisível por 3. Aqui, ó, 7 mais 5, 12. 12 é divisível por 3? Sim. Então, 75 também é divisível por 3. Pode botar aqui o divisor 3. 5 dá para dividir por 3? Não. Repete o 5. 45 dá para dividir por 3? Sim. 45 por 3 dá 15. 75 dá para dividir por 3? Sim. 75 por 3 dá 25. Agora, esses novos números, tem algum que continua sendo divisível por 3? Sim. O 15. 1 mais 5 dá 6, o resultado 6 é divisível por 3, portanto, o 15 é também divisível por 3. 5 dá para dividir por 3? Não, repete.
15 dá para dividir por 3? Dá. 15 por 3 dá 5. 25 dá para dividir por 3 para o resultado dar inteiro? Não. Repete o 25. Algum desses números agora é divisível por 3? Não. Vamos aumentar o divisor. É divisível por 4? Também não. É divisível por 5? Sim. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. O 1 em 1 aqui a gente já não se preocupa mais. O 5 é divisível por 5 de novo. Vai dar 1, 1 em 1. Acabou a fatoração. Quem é o MMC? É o produto de todos esses números aqui, ó. Que dá 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 5. Pode fazer as contas aí que você vai achar 900. Então, o mínimo múltiplo comum entre 90, 150 e 20 é 900, ok? Agora essa conta aqui, façam aí direitinho, tá bom? Vamos lá, um problema agora, vamos fazer um problema. A questão anterior ele disse logo de cara, calcule o MMC entre 90, 150 e 20. Beleza, ali é tranquilo. Vamos para um problema agora. Uma loja de aviamentos vende prendedores de cabelo em embalagens com 15 unidades e lacinhos em embalagens com 6 unidades cada uma. Uma pessoa que deseja comprar a mesma quantidade de lacinhos e de prendedores de cabelo deverá comprar quantas embalagens de prendedores e de lacinhos? Bom, aí agora já complicou, né? Vejamos. Nós temos prendedores, que cada embalagem vem com 15 unidades, e temos os lacinhos, que as embalagens vêm com 6 unidades. Vamos tirar o MMC entre esses dois números. Por quê? Porque a gente não tem que comprar a mesma quantidade, então eu tenho que saber qual é o mínimo múltiplo comum, que vai dar a mesma quantidade para os dois. Lembra o mínimo entre 4 e 6? Não deu 12? Porque 12 era múltiplo de 4 e de 6. Então, ficou a mesma quantidade, 12 e 12. Então, aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que saber o mínimo múltiplo comum entre 6 e 15, que é a quantidade que vem em cada embalagem. Então, vamos lá. Pela fatoração comum. Algum número é divisível por 2? Sim. Dá 6 por 2 dá 3. O 15 não é divisível por 2 para dar uma resposta inteira. Algum desses novos números aqui é divisível por 2? Não. Aumenta o divisor. É divisível por 3? Sim. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Algum número aqui agora é divisível por 3? Não, mas é divisível por 5. Então, o nosso MMC, acabou a fatoração quando chega nos números 1. E agora o MMC é o produto desses números. 2 vezes 3 vezes 5, que é igual a 30. Ou seja, se eu quero comprar a quantidade igual de prendedores e de lacinhos, eu vou ter que comprar 30 de cada. É a menor quantidade igual para dos dois produtos. Então, eu tenho o MMC igual a 30. Só que ele quer saber quantas embalagens eu vou comprar. Se para os prendedores cada embalagem vem com 15 unidades e eu quero comprar 30, eu vou comprar quantas embalagens? 2. Como é que eu faço essa conta? É só pegar essa quantidade e dividir pela quantidade de unidades que vem na embalagem. 30 prendedores, sendo 15 por embalagem, é 30 dividido por 15, eu vou comprar 2 embalagens de prendedores. Agora, o MMC deu 30, são 30 quantidades que eu quero também de lacinhos. Como cada embalagem vem 6 unidades, 30 lacinhos, sendo 6 por embalagem, é só eu pegar a quantidade 30 dividir pela quantidade que vem na embalagem. Eu vou ter que comprar 5 embalagens de lacinhos, ok? Muito bem, vamos agora entrar no MDC, que é o máximo divisor comum. Vê só. O que é o máximo divisor comum entre números inteiros? É o maior número que está na lista de divisores de cada um desses números simultaneamente. Então, é o contrário lá do MMC. MMC era o mínimo, era o menor número comum
que era múltiplo dos números que estavam em questão. Agora não, nós vamos ter o maior número que é divisor. Tá? Então vamos ver. Exemplo, vamos aqui para a definição. O MDC, através da fatoração dos números, é obtido pelo produto dos fatores comuns, apenas os comuns, de menor expoente. Tá? Então vamos lá, repetir. O máximo divisor comum, o MDC, através da fatoração dos números individualmente, é obtido pelo produto dos fatores comuns de menor expoente. Exemplo, qual o MDC entre 16 e 36? Vamos ver. Eu tenho que fatorar cada número individualmente. Vamos ver. 16 é divisível por 2? É. Dá 8. 8 é divisível por 2? É. Dá 4. 4 é divisível por 2? Sim. Dá 2. 2 é divisível por 2? Sim. Dá 1. Acabou a fatoração do 16. Eu posso dizer então que o número 16, ele nada mais é do que 2 elevado à quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 2 elevado à quarta. Guarda aí. Vamos agora fatorar o número 36. O 36 é divisível por 2? Sim. Dá quanto? 36 por 2? 18. 18 é divisível por 2? Sim. Dá quanto? 9. O 9 é divisível por 2 para dar uma resposta inteira? Não. Aumenta o divisor, bota 3. O 9 é divisível por 3? Sim. Dá 3. O 3 é divisível por 3? Claro. Dá 1. Acabou a fatoração do 36. Posso dizer, então, que o 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Beleza. Então, vamos escrever aqui os números individualmente. O 16 deu 2 à quarta e o 36 deu 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ok? O que é o MDC? Como é que a gente descobre o MDC? A gente viu agora na tela anterior. Ele é descoberto pelos fatores comuns de menor expoente. O 3 é comum? Não, porque o 3 não tem aqui na fatoração do 16. Então o 3 já morreu. O 2 é comum? É. O 2 tem tanto na fatoração do 16 como na fatoração do 36. E quem é o MDC? É aquele fator comum de menor expoente, no caso, 2 ao quadrado. Então o MDC dá 2 ao quadrado, que é igual a 4. Ok? Outro exemplo. Qual o MDC entre 30, 36 e 72? Vamos lá. Fatorando 30, vamos fatorar individualmente. O 30 é divisível por 2, dá 15. 15 não é divisível por 2, aumenta o divisor, ele é divisível por 3? Sim, vai dar 5. O 5 não é divisível por 3, para dar uma resposta inteira. Então, aumenta o divisor, 4. 5 não é divisível por 4, então aumenta para 5. 5 é divisível por 5? Sim, dá 1. Então, o 30 a gente pode escrever como sendo 2 vezes 3 vezes 5. 36, vamos fatorar o 36. Por 2, desculpe, por 2 dá 18. Dividido por 2 novamente, dá 9. O 9 não é mais divisível por 2, portanto, divide por 3. Dá 3, e o 3 dividido por 3 dá 1. A fatoração do 36 dá 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Muito bem. 72, fatorando 72, dá para dividir por 2? Sim. 72 por 2 dá 36. 36 dá para dividir por 2? Sim. Dá 18. 18 dá para dividir por 2? Sim. 18 por 2 dá 9. 9 não é mais divisível por 2. Divide por 3, dá? Dá. Vai dar 3, que dividido por 3 dá 1. Então, 72 fica sendo 2 à terceira vezes 3 ao quadrado. Vamos colocar aqui os números agora, um embaixo do outro. O 30, que é 2 vezes 3 vezes 5. O 36, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E 72, que é 2 à terceira vezes 3 ao quadrado. Quem é o MDC? O MDC é formado pelos números, os fatores comuns de menor expoente. Vamos lá.
O 2 é comum a 30, 36 e 72? Sim. Então já vai entrar ele. E eu tenho que pegar o número 2, a base 2 de menor expoente. Qual é? 2, que quando não tem expoente é 2 a primeira. Então 2 já entra como fazendo parte do MDC. O 3 é comum a todo mundo? É. Vai entrar também o de menor expoente, que no caso é 3 elevado a 1. O 5 é comum? Não. Então não entra o 5 aí na jogada. Quem é o MDC? É apenas o 2, que é comum, de menor expoente, que é 2 a primeira, e o 3 também elevado à primeira potência. Então o MDC entre 30, 36 e 72 é igual a 6. Ok? Probleminha. Agora é um probleminha, né? Quando ele dá os números para calcular o MDC é fácil. Vamos agora, presta atenção. Nas últimas eleições, 3 partidos políticos tiveram direito por dia a 90 segundos, 108 segundos e 144 segundos de tempo gratuito de propaganda na televisão, com diferentes números de aparições. Parou. O que é que ele quer dizer com isso? Que eles têm esses tempos e nesse tempo ele pode aparecer várias vezes por dia. Ele tem 90 segundos, nesse primeiro exemplo aqui, ó. Ele tem 90 segundos por dia. Ele vai aparecer lá quantas vezes ele quiser. Mas veja o que é que diz a questão. O tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo e o maior possível. Ou seja, quando aparece lá na TV, o partido A, o partido B e o partido C, cada vez que ele aparece, o tempo é igual para todos os partidos. Por exemplo, 10 segundos. O partido A apareceu, o programazinho dele apareceu durante 10 segundos. E o partido B também durante 10 segundos. E o partido C também, cada aparição dura 10 segundos, é igual para todo mundo. Agora, se o partido A tem 90 segundos, ele vai aparecer 9 vezes. Porque eu estou dando um exemplo de que cada aparição seja 10 segundos. Se ele tem 90 segundos, ele aparece 9 vezes. Quem tem mais tempo, vai aparecendo mais vezes. É isso que está dizendo a questão. Aí ele pergunta assim, ó, a soma do número das aparições diárias dos partidos na TV foi de quanto? Então ele quer que a gente calcule quantas vezes o partido A vai aparecer, quantas vezes o partido B vai aparecer e quantas vezes o partido C vai aparecer. E somar esse quantitativo de aparições aí de todos eles. Muito bem, vê como é que a gente vai fazer isso. Se cada aparição tem o tempo de cada aparição para todos os partidos é sempre o mesmo, eu vou ter que calcular aí o MDC. Vamos ver? Vamos fatorar 90. Fatorando 90, dividido por 2 dá 45. 45 já não dá mais para dividir por 2. Vamos tentar por 3. Dá para dividir, deu 15. O 15 também é divisível por 3, dá 5. O 5 não é mais divisível por 3. Divide por 5 e a gente acaba a fatoração do 90, que dá 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Vamos fatorar o número 108. 108. Dá para dividir por 2? Dá, porque é um número par. Todo número par é divisível por 2. Dividido por 2 dá 54. Por 2 dá 27. Já não dá mais para dividir por 2. Vamos tentar por 3. Dá para dividir por 3, dá 9. O 9 dá para dividir por 3, dá 3. E o 3 dividido por 3 dá 1. Portanto, o 108 fica sendo 2 ao quadrado vezes 3 à terceira. E o número 144, dividido por 2 dá 72, dividido por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, o 9 não dá mais para dividir por 2 para dar uma resposta inteira, divide por 3, dá 3, por 3 dá 1. Então, 144 ficou como 2 à primeira, segunda, terceira, quarta potência, vezes 3 ao quadrado. Vamos colocar aqui os números um abaixo do outro. 90, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. O 108, 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. E o 144, 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Quem é o MDC? São todos os fatores comuns de menor expoente. Vamos aqui. O 2 é comum? É comum sim a todos eles. Pega o de menor expoente.
2 elevado à primeira. O 3 é comum a todos eles? Sim. Pego de menor expoente, que é 3 elevado ao quadrado. E o 5? O 5 não é comum, já não entra mais. Então, o MDC fica sendo 2 elevado à primeira vezes 3 ao quadrado, que dá 18 segundos. O que é que esse MDC está trazendo para a gente? Está dizendo para a gente que cada aparição vai ter que ter o mesmo tempo para todos os partidos. E cada aparição vai durar 18 segundos. Então, se cada aparição vai durar 18 segundos, quantas aparições cada partido vai ter? É só você pegar o tempo de cada partido e dividir pelo tempo de cada aparição. Vamos lá? Partido A, ele tem 90 segundos. Se cada aparição dá 18 segundos, ele só pode aparecer 5 vezes, porque 5 vezes 18 dá 90. Partido B, ele tem 108 segundos, dividido por 18, dá um total de 6 aparições. E o partido C, ele tem 144 segundos, dividido por 18 segundos de cada aparição, ele aparece 8 vezes. Portanto, somando 5 mais 6, 11, mais 8 dá 19. Portanto, volta aqui, portanto, somando tudo, ó, são 19 aparições por dia desses partidos, ok? Então, pessoal, o tempo da aula acabou, a gente tem que parar por aqui e numa outra oportunidade a gente volta a fazer mais exercícios sobre MMC e MDC, ok? Um grande abraço para vocês.